E a pergunta de Jesus, registrada no verso 16, é: o que é que vocês estão discutindo com eles? Traduzindo para uma linguagem contemporânea, o que é que está pegando? Interessante que nesse momento não são os discípulos, nem os escribas que estão discutindo que respondem. A Bíblia diz que quem respondeu foi um do meio da multidão. Quem era esse um? O pai do menino que precisava ajuda. Ele diz: mestre, eu trouxe até o senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Ele descreve todo o cenário triste e trágico das manifestações demoníacas. Eu não sei se você teve a oportunidade, chamo de oportunidade, porque é precioso ver isso. A oportunidade de ver uma cena de libertação de alguém num estado como esse. O estado é deprimente. Ver o poder e a autoridade do nome de Jesus se manifestando para socorrer essa pessoa extraordinária. Eu tinha 15 anos de idade quando expulsei meu primeiro demônio. E você, o primeiro você nunca esquece, né? Como alguém diz, perde o medo e pega o gosto. E é precioso ver a autoridade do nome de Jesus. Eu já vi ao longo de anos de ministério cenas terríveis, algumas delas assustadoras até para alguns crentes com alguns anos de janela. Me lembro de uma ocasião onde um líder de célula, né, de uma outra cidade, que eu pastoreava, ele me ligou e falou: pastor, será que o senhor poderia fazer a supervisão da minha célula essa semana? Eu falei: você sabe que a supervisão é surpresa. Ele falou: na real, preciso do senhor. Convidei uma pessoa bem perturbada para a reunião. E ele falou assim: eu acho que o bicho vai pegar, literalmente. E quando ele me explicou o cenário, eu resolvi apoiá-lo, ele estava muito inseguro. E de fato, mal começou a reunião, o primeiro cântico de adoração da célula, e aquela pessoa ficou terrivelmente endemoniada. Ela veio, eu estava sentado numa cadeira, né? E essa pessoa veio literalmente serpenteando, parecia uma serpente, escorregando no chão e chegou até a cadeira onde estava, né? Sorriu com desdém e essa pessoa pegou a cadeira com uma mão. Era um camarada assim, miúdo, magrinho. A cadeira que eu estava sentado é aquele tipo de coisa que hoje você quase não vê. Aquelas madeiras maciças, toda ela, uma cadeira que sozinha era pesada. Eu na época era bem mais pesado do que estou hoje. E eu estava em cima da cadeira pesado, mais pesado que ela. Ele com uma mão, ele pegou no pé da cadeira e levantou a cadeira inteira comigo, a pelo menos um palmo do chão. Algo que aquele homem jamais faria por si mesmo. Quando fez aquilo, pensa nos crentes já levantando, pronto para correr. Eu lembro que na autoridade do nome de Jesus, repreendi, mandei colocar a cadeira no chão, ministramos a libertação. E por mais trágico que é o cenário, você vê, né, a que ponto chega alguém debaixo de um controle maligno. É extraordinário ver o poder do Senhor Jesus se manifestando e libertando as pessoas. Esse homem está desesperado porque até então ele só conhece a manifestação maligna. Ele está atrás de solução. A Bíblia não é clara no Antigo Testamento sobre manifestações malignas. Nós temos episódios como um espírito maligno, né, com autorização da parte de Deus atormentando Saul, mas nós não temos o desenho dessas manifestações de endemoniamento, como elas se tornam claras no Novo Testamento e como vemos acontecer até hoje. Eu não sei quais as razões porque isso não era tão claro no Antigo Testamento. Se não acontecia com a mesma intensidade ou se simplesmente aquilo não foi comunicado. Mas a partir do ministério de Jesus nós vemos que a libertação ela começa a ganhar bastante terreno. Aliás, ele anuncia: o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos. A notícia da libertação de outros está espalhando e aquele pai vê, né, uma luz de esperança e procura Jesus. Só que quando ele chega, ele descobre que Jesus está num retiro de oração. Então ele pede ajuda aos discípulos. Quando Jesus desce para ver a discussão e pergunta o que é que está pegando, quem está discutindo não responde. E o homem basicamente não concentra na discussão. Talvez aquilo tenha se tornado o motivo da discussão, mas ele só diz: trouxe meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio que o perturba e eles não puderam. Então aqui nós temos um pai desesperado, precisando de ajuda, e ele foi não apenas ao lugar certo, ele foi à pessoa certa. No entanto, o que nós vamos perceber é que não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, para receber a ajuda que você precisa, se você não tiver a atitude certa. E quando ele aproveita a bola quicando da pergunta de Jesus, ele vai logo disparando: eu trouxe o meu filho porque está nesse estado, mas os seus discípulos não puderam resolver, não puderam expulsar.
Jesus vai desabafar, chamá-los de geração incrédula, que mostra que o problema está ligado à falta de fé, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Quando Jesus pergunta, quanto tempo acontece isso? E o pai diz, desde a infância, o quadro é esse, dá os detalhes. Ele termina no verso 22 dizendo, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Então acompanhe a construção do raciocínio. Seus discípulos não puderam. Esses meninos que vocês estão treinando, estagiários, não estão lá essas coisas. Mas se o Senhor pode, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A discussão é, eles não puderam, se o Senhor puder, faça. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus no verso 23 é uma pergunta praticamente remedando a declaração que o homem fez. Se o Senhor pode. As traduções mais antigas só mudaram a conjugação. Se pode. Jesus diz, como é que é? Se pode, se o Senhor pode. A resposta direta e taxativa de Nosso Senhor é, tudo é possível ao que crê. Basicamente, Jesus está dizendo, você está jogando a batata quente para mim, a mesma que você jogou para meus discípulos, dizendo que eles não puderam e agora, se eu puder, eu é que resolvo. Jesus está dizendo para ele, vamos colocar os pingos nos is. A possibilidade não depende de mim, depende de quem crê. E aqui eu e você temos um ensino importantíssimo e extraordinário. Você pode estar no lugar certo, diante da pessoa certa, e se não tiver a atitude certa, não vai receber o que precisa. Que atitude é essa? Fé. Mas eu não quero apenas falar da importância de fé. Eu quero falar da responsabilidade de crer. Porque quando ele joga a batata quente no colo de Jesus, aliás, ninguém usa mais essa expressão batata quente, né? Ok, os mais novos que dêem um Google e tentem descobrir por que a gente falava isso. Mas para quem assava batata quente na fogueira vai entender que é um negócio que a hora que você pá, cada um pega e não segura. E quando ele joga a batata quente para o colo de Jesus, Jesus pega e joga de volta e diz, o negócio é contigo. O tema da minha mensagem hoje é a responsabilidade de crer. Jesus está dizendo, não transfira a possibilidade de intervenção do milagre para mim. Eu vou devolver a responsabilidade para você. E aí nós podemos adiantar aqui um texto, né, ligado a outra história, lá em João 11, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Se é um condicional, se você acreditar, a glória manifesta. E se não crer, não vai ver a glória de Deus. A responsabilidade de crer é minha e é sua. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa história, porque Jesus define de quem é a responsabilidade, é nossa. Mas em segundo lugar, eu vejo um posicionamento desse homem que responde no verso 24, o texto diz, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Está certo que ele emendou, ajude-me na minha falta de fé. Outro dia alguém falou, pastor, o homem está meio confuso, ele crê ou não crê? Falei, ele crê, mas ele sabe que não tem toda a fé que deveria. Mas ele olha para a metade cheia do copo e diz, aqui tem fé, eu vou usar o que tem, me ajuda com o resto. Então o segundo ponto, depois de definir de quem é a responsabilidade, que é nossa, que eu vejo nessa história, é que crer é uma decisão. E o terceiro que eu já adiantei aqui é, se eu e você decidir usar aquilo que temos, depois descobriremos como Deus acrescentará aquilo que não temos. Então, em primeiro lugar, de quem é a responsabilidade. Em segundo lugar, crer é uma decisão. Em terceiro lugar, usando a fé que temos. Esses serão os tópicos que eu vou abordar para falar da responsabilidade de crer. Então vamos lá. Não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, com a atitude errada. Qual é a atitude errada? Não só falta de fé, porque quando Jesus abafa a geração incrédula, ele pegou os discípulos, ele pegou os escribas que estavam criando casos, ele pegou o pai do menino, ele botou todo mundo no bolo. E ele identificou o problema, incredulidade, falta de fé. Mas é interessante que Nosso Senhor faz uma pergunta. A pergunta é, até quando vos sofrerei? Ao que eu e você precisamos entender é que o que nos aflige são nossos problemas. A parte do que aflige Deus, além daqueles que ainda não são salvos, estão na rebelião do pecado, distante dele. Parte do que aflige Deus é nossa incredulidade. A palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Quando você vê um cenário de incredulidade, de um coração duro,
Isso gera tanto indignação como tristeza no Senhor. Quando a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, ela não está apenas dizendo que Deus é exigente, botou um alto padrão de fé para mim e para você, só porque Ele precisa olhar para mim e para você e ficar orgulhoso da nossa fé. Nós não podemos agradá-lo sem fé, porque sem fé não recebemos nada. E Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque justamente nos ama, Deus quer intervir na minha e na sua vida. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos recompensar. Mas o justo viverá da fé. E quando não há fé, Deus não pode fazer por mim e por você o que Ele quer. É por isso que Ele não se agrada. Não é apenas um ato de censura, porque eu e você não cremos. É simplesmente a impossibilidade dele fazer o bem que Ele queria fazer por mim e por você, uma vez que sem fé a via de acesso para que as bênçãos cheguem simplesmente foi comprometido. Então, quando eu e você começamos a entender esse desenho, crer não é apenas um peso, uma obrigação, uma responsabilidade, mas é uma forma de descobrir não só como viver melhor, não só como experimentar as intervenções de Deus, mas agradá-lo no sentido de que Ele possa fazer o que planejou fazer na minha e na sua vida. Que eu e você possamos experimentar todo o bem que está à nossa disposição. Quem está entendendo, diga amém. Então, voltando no nosso primeiro tópico aqui de quem é a responsabilidade. Essa foi a lição de Jesus para aquele pai. Ele transferiu primeiro para os discípulos, depois transferiu a questão da possibilidade para Jesus e Jesus devolveu a ele, como fez com aquele centurião romano que buscou ajuda. Mateus capítulo 8, versículo 13, Nosso Senhor termina dizendo para ele, seja feito conforme a tua fé. Em outras palavras, ele está dizendo o que vai acontecer na sua vida ou na vida daquele por quem você está intercedendo, pedindo ajuda, não depende do meu poder, depende da sua fé. Mas Deus não tem todo o poder, sim, para Ele todas as coisas são possíveis. Mas a única forma de eu e você acessarmos os depósitos da graça, que é onde Ele libera tudo o que Ele tem para nós, é por meio da fé. Romanos 5:2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Quando a gente olha para as Escrituras, há momentos onde Deus vai agir de uma forma que nem parece fazer muito sentido para mim e para você. Por exemplo, Moisés, por palavra de Deus, tira o povo de Israel do Egito. Deus fez promessas claras sobre tudo que ia fazer, qual era o destino, para onde iria levá-los. Mas tão logo eles saem do Egito, Faraó muda de ideia e agora decide persegui-los. Agora eles têm o inimigo atrás no encalço. E praticamente, meio que à frente e dos dois lados, quase como fosse uma ponta de uma flecha, eles têm uma cadeia de montanhas por onde não dá para escapar. E meio que à frente para a outra lateral, eles têm um mar que é impossível atravessar. E Êxodo, capítulo 14, versos 15 e 16, diz assim, o Senhor disse a Moisés, porque você está clamando a mim. Eu não sei você, mas eu já tive vontade de responder por Moisés, porque eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. É por isso que Moisés estava orando, pedindo ajuda, pedindo solução. Agora, o Deus que diz, invoca-me que te responderei, diz, por que é que você está orando? Por que é que você está me pedindo algo? Agora, olha a afirmação depois da pergunta. Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu estou dizendo, está orando porque eu já não disse que vou levar vocês até esse lugar, não depende mais de ficar pedindo, é hora de acreditar e andar em cima da palavra que eu dei. É quase que uma forma de dizer, bola para frente que atrás vem gente, e vem gente que não quer o bem de vocês. Eu disse, para de orar, se mexa, acredite. Ande naquilo que eu já revelei. O texto não está falando contra oração. Está dizendo que em momentos onde Deus já sinalizou algo, já prometeu, já dirigiu, agora não é hora de pedir mais, é hora de acreditar e se mover em fé. E Deus está responsabilizando Moisés e o povo. Acredite e vão. Interessante. Deus dizer, e depois que vocês marcharem, e depois que vocês estender as mãos, as águas vão se dividir. Às vezes a vontade é dizer, não, divide a água e depois nós vamos. Anos atrás, eu estava uns dias orando e jejuando. O pastor Marcelo estava comigo nesse tempo de oração. E eu lembro que quando nós terminamos o jejum, ele falou, cara, Deus me deu uma palavra. Quando a gente estava orando aqui no nosso último momento, antes de terminar o jejum. Eu ia passar vários dias fora ministrando, e era um dos motivos daquele tempo de oração e jejum. E ele falou para mim, olha, numa das igrejas que você vai encontrar uma mulher vestida desse jeito, com essa cor de roupa, com óculos, assim, assim, assado. Ele deu todos os detalhes. Aí falou assim, quando você encontrá-la, você manda ela ficar em pé, e Deus vai te mostrar qual o problema dela, e vai curá-la na frente de todo mundo.
Eu achei aquele negócio um pouco diferente, falei, ok. A revelação da gente é mais fácil de crer do que na dos outros. Mas eu lembro que eu saí, na primeira igreja, comecei a pregar, fui fazendo uma varredura no auditório. Quem estava com a roupa não estava com o óculos, quem estava com o óculos não estava com a roupa, quem estava de óculos e a cor da roupa não era mulher. Tá? Pensei, não é. Mas avisei o pastor antes, falei, olha, estou procurando uma situação assim que é uma palavra de Deus. Na segunda igreja, avisei o pastor, né, que também cheguei e falei, olha, não sei onde é, mas estou procurando, se vê, me ajude. E fiz a varredura, nada. Na terceira, na quarta. Quando chegou na quinta, o Espírito Santo falou para mim, não fale nada com o pastor. Pensei, também não é aqui, não é hora de ficar procurando até que aconteça. Naquele dia, quando o Senhor falou para mim, não fale nada com o pastor, né, foi que a experiência aconteceu. Eu fiz a varredura, o auditório devia ter umas 600 pessoas, não demorou tanto tempo, e falei, não tem ninguém aqui, e estou pregando. No final da mensagem, eu olho para uma pessoa sentada na primeira cadeira, que não estava na hora que eu comecei a varredura. E o Espírito Santo fala, é essa pessoa. Eu pensando na mensagem, que pessoa? A mulher. Quando eu olho a roupa, o óculos, tudo, falei, achei. O Espírito Santo diz, faça o que eu te orientei. A orientação era, manda ficar em pé, conte o que aconteceu, e aí eu vou te mostrar o que ela tem. Falei, não, me diz o que ela tem. Aí eu vou perguntar se ela tem. Se ela tiver mesmo, eu mando ela ficar de pé, porque eu tenho certeza, não vou errar. O Espírito Santo disse, não foi esse o combinado. Manda ela ficar em pé, conte o que aconteceu e eu te digo o que ela tem. Gente, pensa o desafio. E aí eu mandei ela ficar de pé. E foram alguns dos segundos mais longos da minha vida. Parecia uma eternidade, parece que o tempo parou. Mas de repente me veio uma palavra de conhecimento. Era uma das pastoras da casa. Toda a igreja sabia o problema dela, todo mundo estava orando por ela, eu era o único que não sabia. E eu falei, Deus está intervindo numa situação assim, assim, está mexendo no seu útero, quebrando uma esterilidade. Daqui a 1 ano, você estará com um filho no colo. 1 ano depois, ela estava com o filho no colo, eu prego naquela igreja até hoje, graças a Deus. Mas sabe, eu estou falando de uma situação bem mais simples. Agora, como é que você manda um povo inteiro para dentro do mar, antes do mar abrir? Você precisa se mover em fé. E só se move nesse nível de fé quem tem palavras claras da parte de Deus. Mas isso tudo é só para te dar exemplos de como Deus provoca em mim e você a responsabilidade. Ela é nossa.